Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. A Rádio Fonte de Central Carapina. A Rádio Cultura de Jardim Carapina. A Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. A Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. A Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para transmissão do programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Pai, Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Não vai suportar o peso desta dor. Preciso de forças, preciso da tua mão pra me segurar, pra me sustentar. Eu quero falar, quero contar. Eu preciso saber, eu preciso ver o que queres pra mim. Faço a vontade aqui. Eu quero ser instrumento teu. Eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro. Habita em mim. Faço a vontade aqui. Eu quero ser instrumento teu. Eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro. Habita em mim. Faço a vontade aqui. Eu quero ser instrumentos teu. Eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro. Habita em mim. Faço a vontade aqui. Eu quero ser instrumento teu. Eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro. Habita em mim. Faço a vontade aqui. Faço a vontade em mim. Novamente você vem pra mim. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 17 horas e 57 minutos. Excelente tarde de quarta-feira, exatamente dia 7, mês 12 do ano de 2016. Com a graça, pela permissão e pela vontade do nosso Deus eterno,
Mais uma vez nós estamos aqui à frente do microfone para apresentar mais um programa Fronte Jesus. A você no município da Serra que nos ouve, a você no município de Vitória, Vila Velha, Cariacica, a você que está nos ouvindo em aqui exatamente também em Guarapari, a todos que nos ouvem através do sistema de rádio via cabo, a você também que nos ouve pelo sistema de rádio online, ok? radiopopular.net.br, radiodigigospel.com.br e também através da TV Providência e também da Rádio Estação. Agora são 17 horas e 58 minutos, estamos exatamente no meio da semana, estamos aí começando exatamente este programa, aonde esperamos e com certeza Deus já enviou o seu mensageiro já se encontra presente no estúdio, então Deus com certeza daqui a pouquinho tem mais uma palavra para mim e para você. Eu quero mandar uma boa tarde à comunidade aí de Balneário de Carapebus que estão nos ouvindo neste momento. Um abraço aí para o meu amigo e irmão Silvanir da Super Gás Brás. Um abraço ao meu amigo Prínio aí do material de construção Estrela do Bairro. Um abraço aí ao meu amigo Carlos, ok? Aí da Belmar Artigos, né? De papelaria. Um abraço aí também para o meu amigo e irmão Nelito, ok? Dos Supermercados Barbosa. Todos esses, com certeza, nossos amigos, ouvintes aqui do programa Falando de Jesus, estão lá sempre nos acompanhando, exatamente assim, quando eles têm o seu tempo do seu estabelecimento, eles estão acompanhando a nossa programação, mas a você também que está aí no bar, você que está aí na farmácia, a você que está aí exatamente na padaria, a todos que estão em Balneário de Carapebus, a vocês toda uma excelente tarde. Nós estávamos com o nosso problema de transmissão desde a semana passada e hoje, com a graça de Deus, pelo nosso bom Deus permitiu, a vontade dele também foi concretizada, nós conseguimos restabelecer o nosso sinal, ok? Lá para Balneário de Carapebus. Então, Balneário de Carapebus está conosco presente neste dia, nesta hora, neste momento, porque daqui a pouquinho vamos ter a palavra de Deus dentro do programa Falando de Jesus. A você de Planalto, Vista da Serra, Campinho, a todos de Colina, Vista do Mestre, Jardim Tropical, Carapina Grande, Jardim Carapina, a você de Taquara 2, a todos de Taquara 1, a você que está exatamente chegando do trabalho, a você que está indo para o trabalho, a você estudante, a todos vocês, uma excelente tarde de quarta-feira, exatamente para nosso descanso e para muitos iniciando o trabalho. Agora na Serra são 18 horas e 1 minuto. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus.
nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Uma boa tarde a todos. Eu saúdo também a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Que Deus dê uma tarde de bênção, uma tarde de paz a todos. Que Deus abençoe essa nação brasileira com toda sorte de bênção. Que Deus abençoe o povo capixaba. Que Deus abençoe o estado do Espírito Santo. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Que o Senhor te abençoe, você ouvinte da palavra de Deus, com toda sorte de bênção. Eu venho hoje aqui nessa tarde trazer da parte de Deus uma palavra de fé, de ânimo e de esperança. Nós vivemos num tempo que precisamos ter fé, ter ânimo e ter esperança. E a nossa esperança está em Deus. Eu convido a todos que têm a réplica sagrada, que têm a Bíblia, né? A Bíblia significa os livros, né? Uma biblioteca, que vocês abram, por favor, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27, versículo 20, 21, 22, 31 e o 44. Atos dos Apóstolos está depois do Evangelho de João, no Novo Testamento. Se você chegar ali em Mateus, vai chegar em Marcos, depois em Lucas, depois em João e em seguida o quinto livro do Novo Testamento é Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos vai contar a igreja primitiva, a história da igreja, né? E por que não contar a história de Paulo, do apóstolo São Paulo, uma pessoa que viveu pelo amor do Evangelho do Senhor Jesus. Está escrito aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, versículo 20, 21, 22, 31 e o 44. Diz assim, versículo 20, capítulo 27, versículo 20.
Eu gosto de repetir porque tem pessoas que às vezes não compreendeu pela primeira vez, e eu gosto de repetir para que ela tenha certeza daquilo que está lendo, né? Não vá ler com dúvida. Diz assim: e não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nós salvarmos. Versículo 21. E havendo já muitos que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, que era uma ilha. E assim evitaria este incômodo, esta perda. Versículo 22. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Eu vou levar até o 23. Porque esta mesma noite, o anjo do Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Versículo de número 31. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis ser salvos. E o versículo 44. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra salvos. Amado Deus, bendito Pai, nesse momento, eu gostaria de pedir, Senhor, a presença inaudita do Teu Espírito, que o Senhor possa, Senhor, nos conduzir na Tua doce palavra, que o Senhor possa falar, Senhor, nos corações nesse momento. Queridos, está aqui falando a Bíblia Sagrada de uma tempestade. Está aqui a Bíblia Sagrada falando de presos. Eu estou falando de presos, mas não é aqueles presos que está ali dentro do Xuri, dentro de Viana, dentro de quando existiu o Carandiru, né? Não, eu estou falando de presos que estavam dentro de um navio acorrentados. É isso mesmo. Eles estavam acorrentados às suas mãos e acorrentado às suas pernas. Quantas pessoas estão acorrentadas hoje espiritualmente? Quantas pessoas hoje estão presas sem poder fazer nada? Olha a situação e não tem mais força. Olha a situação e não pode salvar sua própria vida. O navio está afundando, a sua casa está vindo a pique. Você está perdendo sua família. E você não tem condições de fazer nada. Exatamente com essas pessoas que eu falo nessa tarde. Eu falo com pessoas que a sua esperança se perdeu. Eu falo com pessoas nessa tarde que já perdeu a sua fé, que não tem mais jeito, que não tem mais solução, olhando na visão panorâmica, visão humanamente dizendo, não tem jeito, o barco vai afundar, não tem mais solução. Ei, deixa eu te falar aqui uma coisa, a palavra de Deus diz, no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 8, versículo 23, que o Filho de Deus, Jesus, o Nazareno, o Galileu, Jesus o Belemita, Jesus aquele que morreu lá na cruz para te salvar. Ele estava com seus discípulos e interessante que eles foram pescar no alto mar. Eles estavam
no alto mar e veio uma tempestade. Mateus capítulo 8, versículo 23 nos diz que essa tempestade veio e Jesus estava dormindo. Deixa eu te falar aqui uma coisa. No meio de uma tempestade, quem tem Deus sossega. No meio de uma tempestade, quem tem Deus tranquiliza o coração. No meio de uma tempestade, a sua esperança está em Deus. E aqueles homens que estavam ali com o Senhor Jesus, os seus apóstolos, os seus discípulos, eles estavam para quê? Para serem provados. E quantas vezes vem uma provação na sua vida e você já quer abrir a boca, já quer berrar, já quer achar ruim, já quer reclamar? Ei, em nome de Jesus, não reclama, mas clama. Em vez de reclamar, você clama. Clama a Deus, clama com fé. Deus vai te tirar desse fundo do poço, Deus vai te tirar dessa situação caótica que você tem vivido. Deus, hoje a tua esperança está em Deus. Ei, mulher de Deus, ei, homem de Deus. Ei, se a tua fé está acabando nessa tarde, eu convoco aos anjos do céu, eu convoco ao Filho de Deus, que vai se levantar hoje para te dar vitória. Eu quero te dizer que você não vai morrer não, em nome de Jesus. Essa tempestade não vai acabar com a tua vida, não. Mas Deus vai te estender a mão. A Bíblia diz que Paulo disse naquela tempestade, não temas. A palavra não temas está escrito 366 vezes. Ou seja, 1 ano por dia. Vai passando cada dia. Deus fala para você, não temas, eu sou contigo. Ei, mulher, ei, homem, nessa tarde, o Senhor, ele diz, não temas. O livro de Isaías, o profeta messiânico, capítulo 41, versículo 13, diz assim, não temas, porque eu, o Senhor Jeová, te tomo pela tua mão direita e te ajudo. Deus está ajudando muita gente nessa tarde. Deus está socorrendo muita gente nessa tarde. Deus está socorrendo famílias nessa tarde. Eu vejo o Espírito de Deus estendendo a mão sobre famílias que estão a ruínas, a famílias que estão em destruição. Eu vejo Deus operando nessa tarde na tua vida. Eu vejo Deus nessa tarde dizendo, não está acabado não, não está derrotado não, não está destruído não, você não vai morrer dessa não. Eu vou te levantar, eu vou te erguer, eu vou te colocar de pé, em nome de Jesus. Aquieta o teu coração. A Bíblia diz no livro de Salmo, capítulo de número 3, Davi, ele diz, deitei, dormi, sosseguei, me acordei, me levantei, porque o Senhor me sustentou, bendito seja o nome do Senhor. Deus vai te sustentar, mulher de Deus. Deus vai te levantar, homem de Deus. Deus hoje coloca esperança em coração aflito. Deus hoje tira a angústia de coração que está em ruínas, que está em aflição. Nessa tarde eu vejo Deus operando, o anjo de Deus está dizendo, não temas. Querido, quando aqueles homens, em Mateus capítulo 8, versículo 23, veio uma grande tempestade no mar de Tiberiade. E naquela tempestade, Jesus estava dormindo. Jesus estava tranquilo. Qual é a tua aflição nessa tarde? Em quem você tem colocado a esperança nessa tarde? Será que você tem colocado a sua esperança no dinheiro? Será que você tem colocado a tua esperança no teu patrão? Será que você tem colocado a tua esperança no teu vizinho? Será que você tem colocado a tua esperança no teu próximo? Eu quero te dizer, ei, não coloca a tua esperança neles não, mas nessa tarde coloca naquele que tudo pode, naquele que tudo é, no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, num Deus que tudo pode, num Deus que tudo faz. Coloca a tua esperança em Jesus, coloca a tua esperança no Filho de Deus, coloca a tua esperança em Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer.
Em nome de Jesus. Deus nessa tarde fala com pessoas que a sua esperança está em ruínas. Deus nessa tarde fala com pessoas que a sua fé está lá embaixo. Ei, sua fé está muito pequena, está lá embaixo. Mas a palavra de Deus nos diz que aqueles homens, eles chegariam em aflição, e chega até o mestre, chega até Jesus e diz: mestre, acorda que perecemos, mestre, acorda que vamos morrer, mestre, acorda que vamos perecer, mestre, acorda porque nós vamos em ruína, nós não vamos escapar dessa não. Olha os ventos, olha a tempestade, olha os relâmpagos. Querido, normalmente numa tempestade vem um vento em turbulência muito grande. Normalmente numa tempestade escurece o mundo. Normalmente numa tempestade desce raios. Normalmente numa tempestade vem vento impetuoso. Normalmente em tempestade se levanta onda. Qual é o tamanho da onda que tem se levantado contra a tua vida? Qual é o tamanho do vento que tem se levantado contra a tua vida? Qual é o tamanho do relâmpago que tem se levantado contra a tua vida nessa tarde, entrando nesta noite? O Senhor te diz: não temas, eu sou contigo. Eu vou te levantar, eu vou te tirar dessa. Eu vou te abençoar. Ei, antes de terminar esse ano, o Senhor diz que vai dar vitória para muitas pessoas, porque as promessas dele estão de pé. Mas deixa eu te pedir aqui uma coisa, deixa eu te pedir aqui um favor, carinhosamente. Coloca hoje a tua esperança em Deus, confia no Senhor. Confia no Deus de Israel, aquele que criou o céu, que criou o mar, que criou as estrelas, aquele que criou o universo. Confia. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 40, versículo de número 12, ele diz: porque com a concha das suas mãos eu pego as águas do oceano. Ei, querido, o Deus que nós servimos é um Deus forte, é um Deus todo-poderoso, é um Deus muito grande. E eles despertam o Senhor. E a palavra de Deus diz que quando Jesus é despertado, ele, a primeira coisa que faz, ele não vai trocar ideia com João, com Pedro, com Tiago, mas ele toma iniciativa. Deus quer tomar uma iniciativa hoje na sua vida, mas sabe como ele precisa tomar essa iniciativa? Quando você tomar primeiro. Quando você chegar primeiro diante de Jesus e dizer: Jesus, eu não aguento mais essa situação eu não aguento mais viver nela, eu te peço socorro, Senhor. Ó meu Pai, repreenda esse mar, repreenda essa tempestade, repreenda esse vento, me dá vitória. Eu quero te dizer que da parte de Deus, que Deus vai te dar vitória. E a Bíblia diz que o Senhor se levanta a sua mão. Ei, nessa tarde o Senhor Jesus está levantando a mão dele para te socorrer, a mão dele para te dar vitória, a mão dele para dizer que está entrando na tua causa, a mão dele para dizer que está entrando nesse problema que para você é muito grande, que não tem mais jeito, essa tempestade da vida que está te matando, está te sufocando. Ele está dizendo: eu estou repreendendo ela nesta tarde. E ele repreendeu os ventos, ele repreendeu o mar, ele repreendeu os relâmpagos, ele repreendeu a tempestade. E é isso que surge uma grande bonança. Eu estou falando com pessoas nessa tarde que a sua vida não tem sido de paz não. Você não tem tido paz não, mas em nome de Jesus, como profeta de Deus, eu venho hoje aqui dizer que em nome de Jesus você vai receber paz a partir de hoje, que essa tempestade da vida hoje, ela é repreendida em nome de Jesus, ela está repreendida em nome de Jesus. Vai acontecer uma bonança na tua vida, vai vir paz, vai vir tranquilidade. Tem pessoas aqui que eu estou falando que não tem conseguido nem dormir. Tem tido insônia de tanto problema, é dívida para um lado, é problema para o outro, é problema na família, é filho nas drogas, é problema, a casa virou de ponta, pé e cabeça, você perdeu o controle total.
Mas nessa tarde o Senhor se levanta como um guerreiro forte e diz: não temas que eu vou te dar vitória, não temas que eu sou o sol da justiça, não temas que eu vou te abençoar. Antes que houvesse dia eu sou, e ninguém pode escapar das minhas mãos. Operando eu, agindo eu, quem impedirá? Ei, querido, Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus vai te socorrer. Ei, Jesus vai te abençoar. Você que me ouve nessa tarde, pelas essas praças, dentro de um bar, seja onde quer que seja, passando por esse ponto de ônibus aí, pegando o ônibus agora. Ei, deixa eu te falar quantos livramentos o Senhor tem te dado e vai te dar antes de terminar esse ano. Ele diz que muitas promessas estão de pé na tua vida. Você não vai morrer. Sabe por quê? Porque Deus vai te socorrer. Quando Jesus repreende aquela tempestade, os discípulos chegam até ele e dizem: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Ei, deixa eu te falar, quem é esse que tem andado tanto tempo contigo e você não tem conhecido o poder dele? Porque os discípulos não conheciam o poder de Deus, porque não tinham visto aquele sinal, não tinham visto aquele milagre, não tinham visto aquela tempestade separada apenas com um toque, um levante da mão do Senhor Jesus e a sua voz. Ei, eu estou nessa tarde falando com aquele que tudo é, que tudo pode, que tudo faz. Se chama Jesus de Nazaré. A Bíblia diz lá no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao 11. Diz assim: porque ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que só Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu falo de um Deus que os anjos no céu, nesse momento, ficam em silêncio. Eu falo um Deus nessa tarde, que quem está sobre o globo da terra aqui, quem está aqui, que somos nós, está em silêncio. Eu falo com um Deus que quando fala para a natureza para. Eu falo um Deus quando diz onda, vai até aí e ela só vai até ali. Eu falo com um Deus que dá ordem aos demônios e diz: demônios, vocês não têm poder mais nessa vida, porque eu hoje estou repreendendo. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Esse mesmo Jesus que repreendeu aquela tempestade estava na vida de Paulo. Paulo estava indo para se encontrar com César. E ele estava indo numa tripulação de 276 pessoas. Só que o marinheiro não quis ouvir Paulo. E eles pegaram outro caminho. Quantas vezes Deus fala algo com uma pessoa e ela não quer ouvir? Quantas vezes Deus está falando: não pega este caminho, não vai por este caminho, não faz dessa forma. Quantas pessoas estão entrando em tempestade da vida porque não têm ouvido a voz de Deus? Mas nessa tarde o Senhor diz: ouça a minha voz, porque se você ouvir a voz de Deus, querido, você vai ser próspero, você vai ser abençoada, você vai ser abençoado. E a palavra de Deus diz que quando então eles estavam ali, naquele mar, vem então um tufão, vem um vento impetuoso, e agora vem a tempestade sobre 276 pessoas. A outra tempestade estava sobre 13 pessoas, Jesus e 12 discípulos. Essa não, essa estava sobre 276 pessoas. Deixa eu te falar, o mesmo Jesus de ontem é o mesmo Jesus de hoje, é o mesmo Jesus de amanhã. Quantas pessoas não estão precisando do socorro de Deus? Mas deixa eu te pedir uma coisa: ouve a voz de Deus, ouve o profeta de Deus, ouça a palavra. Deus está dizendo: não vai por esse caminho, em nome de Jesus. Para tudo, onde você estiver. Ei, se essa direção não está dando certo, para.
Em nome de Jesus, escuta a voz de Deus. Deus quer falar com você, mas você está tão envolvido com os problemas da vida, envolvido com a tempestade, que só está olhando para o vento, só está olhando para a tempestade, só está olhando para a dificuldade, mas está esquecendo que há um Deus que é muito maior do que essa dificuldade. Aleluia, glória a Deus, bendito, louvado seja o nome de Jesus. E eu vou estar finalizando com essa palavra, dizendo para você: ei, ouvinte da palavra de Deus nessa tarde, ouça a voz de Deus. Deus tem propósito com você nessa terra. Você não vai, em nome de Jesus, perecer não. A tua casa não vai perecer não. Em nome de Jesus, essa empresa que você trabalha não vai afundar não. Essa empresa que você trabalha, ela não vai falir não. Como profeta de Deus, eu coloquei um propósito que eu estou orando das 3 horas às 3h40 da manhã. Eu estou orando num propósito e clamando a Deus por vidas, por o estado do Espírito Santo, pelas empresas, pelo Brasil, pela nossa pátria. Ei, querido, eu estou clamando, confiando num Deus vivo, confiando num Deus poderoso, sabendo que Deus é forte na peleja e tem todo o poder para repreender a tempestade da tua vida. Eu tenho fé. E Jesus disse diante daqueles discípulos que eles eram homens de pequena fé. Eles tiveram algumas decepção com o Senhor se decepcionou com eles. E o Senhor disse para eles: homens de pequena fé, até quando o Senhor Jesus tem que estar com eles? Ei, querido, até quando Jesus tem que te carregar no colo? Você tem que confiar no Senhor, você tem que confiar na palavra de Deus, você tem que ter fé, tem que ter esperança, tem que acreditar. Paulo então se levanta no meio daquela tempestade e ele diz: não sai ninguém do navio. O homem de Deus, ele tem estratégia, a mulher de Deus tem estratégia. Às vezes parece que vai afundar, às vezes parece que vai naufragar, mas Deus diz: não, não vai não, porque eu estou no controle, eu estou na solução, eu vou dar solução a esse problema. Quantas vezes a pessoa não tem o dinheiro para pagar aquela dívida, está, vindo ali os credores e você clama a Deus e na última hora, na última hora para você, porque para Deus chega na hora exata. E aí você diz: meu Deus, ei, querido, Deus chega assim e diz: eu estou te dando vitória. Quantas vezes eu estou falando com pessoas aqui endividadas, eu estou falando com pessoas aqui que está a ponto de perder a sua própria vida em desespero. Não faça isso não, em nome de Jesus. Deus vai levantar a tua empresa, Deus vai levantar a tua família, Deus vai levantar a tua casa, Deus vai levantar a tua vida. Ei, Deus vai te fazer uma missionária, um missionário, um evangelista da palavra de Deus. Deus precisa de você para pregar a palavra dele. Diz: não vai, essa tempestade não vai te matar não. Ei, querido, quando Paulo diz para o centurião daquele navio, daquela tripulação: não saia ninguém do navio. Normalmente as pessoas entram em desespero e já quer sair da igreja, já quer sair de dentro de casa, já quer abandonar a sua esposa, já quer abandonar o seu esposo, já quer sair da empresa. A empresa está falindo, parece que está falindo, mas se você clamar, se você confiar, ela não vai falir. Se você clamar, a sua esposa vai ter um concerto com Deus. Se você clamar, o teu esposo vai ter um concerto com Deus. Se você clamar, essa nação não vai naufragar. Se você clamar, Deus vai dar um jeito até em Brasília. Parece que não tem jeito, mas Deus dá um jeito. Essa madrugada eu estava apresentando o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. O poder legislativo está em guerra com o poder judiciário. E eu estava dizendo: Deus, em nome de Jesus Cristo, não deixa o poder legislativo comandar o poder judiciário, porque até onde eu sei, o poder judiciário justamente ele é para corrigir as coisas erradas. E não pode acontecer do poder legislativo tirar força do judiciário, não.
Nós temos que clamar que Deus levante homens, juízes, desembargadores, pessoas que tenham coragem de corrigir as coisas erradas desse mundo. Eu falei, Deus, eu te apresento a minha nação, eu sou brasileiro, eu te apresento, Senhor, o estado do Espírito Santo, eu te apresento São Paulo, eu te apresento o estado do Rio de Janeiro, eu te apresento Brasília, eu te apresento o nosso país, a nossa pátria. Não deixa o nosso país perecer não, Senhor. Eu sei que tem pessoas que já largou de mão, que já jogou tudo pro alto, mas eu não largo não, porque a minha fé, a minha esperança está em Deus. Deus não vai fazer esse navio afundar não, em nome de Jesus Cristo. Deus vai te abençoar, Deus vai te levantar. Eu vejo Deus levantando famílias, eu vejo Deus levantando pessoas, eu vejo Deus levantando pessoas que não tinham mais esperança, mas nessa tarde Deus está dizendo, a minha esperança está em ti. Deixa eu te falar uma coisa, Deus se levanta como um guerreiro forte nessa tarde e diz, não temas, eu sou contigo, vou te abençoar. No versículo 44, desceu todos os 276 tripulantes daquele navio, salvos, sem nenhum perder a vida. Porque no último momento eles ouviram a palavra de Deus. Então você nessa tarde, em nome de Jesus, escute a palavra de Deus. Quando Deus falar para você, não faça, não faça. Não vai, não vá. Porque Deus nessa tarde quer fazer algo muito forte com a tua vida. Mas é preciso você ouvir. E não só ouvir, mas guardar dentro do teu coração a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Diz no livro de Hebreu, capítulo 4, versículo 12, que ela é viva e eficaz. Tem poder de partir a alma, juntas e medula. Que Deus abençoe com todo sorte de bênção. Vamos orar. Pai, coloca a mão em cima do teu coração e da tua cabeça. Deus, nessa tarde, visita, Senhor, essa nação, visita esse povo, visita, Senhor, a nação brasileira, visita, Senhor, a nação, ó Senhor, exterior, visita o México, visita os Estados Unidos, visita, Senhor, aqueles que estão em sintonia, Senhor, visita o Japão, visita, Senhor, agora a Espanha, visita o Brasil, visita os estados, o estado do Espírito Santo, visita todos os estados, a tua serva, o teu servo, o de longe e o de perto, que está ouvindo agora essa voz, que está ouvindo agora, Senhor, essa oração, manda socorro, salva, manda, Senhor, agora a tua proteção divina e dá vitória nessa tarde, salva essa nação, salva esse povo, manda socorro, eu te peço, Senhor, dá vitória para essa família, dá vitória para tua filha e para o teu filho, e abençoa com toda sorte de bênção, é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 18 horas e 38 minutinhos, 18 e 38, 18 e 36. A Deus, mais uma vez eu agradeço por ter permitido que o seu portador da sua palavra, o portador, o mensageiro, também pudesse hoje estar aqui. Sei que ele está um pouco cansado, porque ele trabalha de escala, trabalha à noite, mas teve um compromisso com a palavra, e o compromisso assumido com Deus é compromisso que não pode faltar. Porque Deus nunca falta comigo e Deus nunca falta com você. Então, se algum dia você, pastor, obreiro, irmão, mensageiro, você que realmente, pode sentar do lado de cá, você que realmente tem compromisso com a palavra de Deus, então você, se você um dia fizer esse compromisso, não falte. Não falta porque você pode ter decepção na sua vida. Porque de repente algo que você deixou de fazer para Deus, por Deus, e de repente neste mesmo momento, para Deus e por Deus,
você está deixando de abençoar, de repente está deixando de levar uma palavra, você está deixando de levar uma cura, está deixando de levar uma salvação, por causa de outros compromissos. O barco tinha 276. A arca de Noé tinha não sei quantos animais. De repente o ouvinte do programa de Jesus vai entender, vai assim, mas o que tem o barco que Paulo estava? O que tem o barco que Jesus estava? O que ele está falando da arca? É simples. Dentro da arca tinha um mensageiro obediente, o cara que adorava a Deus em espírito e verdade, aquele que ouviu a voz de Deus e colocou aquilo que Deus queria que entrasse dentro da arca. E todos saíram sãos e salvos. Jesus entrou dentro do barco com os apóstolos, mas os apóstolos estavam incrédulos, como eu ou você hoje. Eu não posso me isentar porque eu sou humano pecador, mas em nome de Jesus eu repreendo. Eu quero sempre crer, mas eu não posso me defender. Eu tenho que falar que nós somos incrédulos. E dentro do barco tinha pessoas incrédulas. Paulo não entrava dentro do barco de Jesus. Paulo é um cara que, quando os apóstolos estavam incrédulos, que Jesus teve que acordar, acalmar a tempestade, Paulo era um daqueles que estava no barco. Porém, quando Paulo conheceu Jesus, ele passou a crer em Jesus. Porque Paulo era perseguidor dos discípulos. Paulo era perseguidor dos cristãos. Então ele era incrédulo de Deus. Mas quando ele se transformou, quando ele se mudou, aí ele passou a crer. Ele viu a luz, ele viu alguém falando com ele. Quem está aí? Sou eu, Jesus. Por que me persegue? Então ele passou a crer, porque ele viu que Jesus começou a operar o milagre na vida dele, Jesus começou a dar poder do Espírito Santo a ele. Quando ele estava naquele barco, com 276, ele já acreditava, ele já cria, ele já tinha fé de que Jesus estava com ele, e se ele levasse o pensamento numa oração, as coisas acalmavam. Hoje, o seu barco também está cheio. Você tem um barco, mas não é desse barco que você vai para pescar, não é desse barco que você vai fazer um cruzeiro, mas você tem um barco. E o barco começa com a sua casa, o barco começa com o seu trabalho, o barco começa com a sua esposa, o barco começa com seus filhos, o barco começa com seus parentes, o seu barco só vai enchendo. Mas se você, dentro desse barco, se você não for aquele que crê, aquele que tem fé, aquele que fala, Senhor, em teu nome eu repreendo a ação do inimigo que quer levantar contra o meu casamento, a ação do inimigo que quer levantar contra os meus filhos, a ação do inimigo, está entendendo, que quer retirar meu do emprego, a ação do inimigo, o seu barco vai afundar. O seu barco vai afundar. E o nosso barco não afunda, porque Jesus, ele está sempre presente no barco, esperando que alguém, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, perdoa meus pecados, Senhor, perdoa os meus maus pensamentos, Senhor, perdoa, Senhor, de que se eu falei algo que desagradei, que se eu assisti, se eu ouvi algo que desagradou a Ti. Por isso que o barco não afunda. Porque o Senhor coloca o seu Santo Espírito até na casa do ímpio. Porque na casa do ímpio tem momentos que ele fala, Jesus, ele grita. Tem hora que na casa do ímpio ele fala, meu Deus, me ajuda. Aí ele fala, ele programa, ele chama. O barco não afunda. O irmão falou da nossa nação, mas nós temos que ver o mundo como está. O irmão falou exatamente aqui que Deus usa alguém para falar. Deus usa sim, irmão. Deus usa. Se Deus não usasse o A, o B, o C, o D, se o Deus não usasse ninguém, ele não testificava o que está escrito lá no livro de Jeremias. É Jeremias, se eu não me engano, quando ele usou um animal
para falar com o homem. Então quer dizer que Deus hoje usa exatamente uma pessoa para falar: que isso, não faça isso não, isso não é de Deus, isso está errado, isso não está certo. Mas como ontem o meu amigo e irmão, acho que é Thales, trouxe uma mensagem sobre a identidade, então aí aparece. Jeremias? Números, né? Desculpa. Então quer dizer, Deus usa assim. Então, como é que está o seu barco? Você que é esposa, como é que está o seu barco? Você que é filho, como está o seu barco? Você que é comerciante, como está o seu barco? Você que é pai, como está o seu barco? Você que é pastor, como está o seu barco? Você que é missionário, como está o seu barco? Porque cada um de nós enchemos o nosso barco exatamente com as pessoas. Eu quero, em nome de Jesus, agradecer a Deus pela vida de todos no planeta Terra que nos ouve, que nos assiste, que tem dado oportunidade para Deus ou falar com você, que tem dado oportunidade de Deus estar entendendo, entrar na sua casa, entrar no seu coração. Deus tem usado os mensageiros dos adolescentes aos veteranos, aos idosos, para sempre estar aqui para trazer uma palavra. Por isso eu agradeço a Deus por mais um dia. O irmão está cansado aqui, o mensageiro trabalhou. Nós estávamos também trabalhando, graças a Deus. Deus estava presente no nosso barco o dia todo no trabalho, nos abençoou, concluímos, terminamos 100%. Hoje Balneário está ouvindo esta mensagem, os irmãos lá, Nelito, os irmãos Barbosa, exatamente, eles estão todos ouvindo lá no Balneário, esta palavra qual Deus deu para mim e para você. Agradeço a Deus pela vida do mensageiro, que estavam tão perto de nós, mas agora está um pouco distante, mas tem aceitado o compromisso para falar a obra e fazer a obra de Deus. São 18 horas e 45 minutos, eu vou ficando por aqui, pedindo permissão a Deus, o bom Deus, para amanhã, mais uma vez, nós estarmos aqui, recebendo mais um mensageiro, para mais um programa de Jesus, para mais uma palavra que vai ser abençoada na minha vida, vai ser abençoada na sua vida. Mais uma palavra que vai encher e vai entrar dentro do nosso barco, a cada dia, a cada hora. Mas não esqueça que o mestre, o comandante desse barco, se chama Jesus Cristo, o Nazareno. 18 horas e 45 minutos, por aqui eu vou ficando, agradecendo a todos vocês. Amanhã estamos de volta, se assim o Espírito Santo de Deus e o Senhor Jesus e o seu Pai, o eterno Pai, Deus permitir, estaremos aqui com Ele, em nome de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Isabela, Luca e Carol me iluminam e aquecem como raios de sol. Enriquecem minha vida, inspiram meu futebol. Por vocês eu marco gol e creio que sou um homem que nasceu pra honrar o seu Deus, o seu time, a sua camisa. Ele ama sua pátria, ama sua família, decide a partida, enlouquece a torcida. É o goleador, é o defensor, joga por amor e entra pra ganhar. Isso é Kaká, seu nome é Kaká, tudo isso é Kaká, seu nome é Kaká. Eu nasci pra brilhar, vim aqui pra ganhar. Eu ataco, eu defendo.